Olá para todas as crianças e juniores. Mais uma vez nós estamos aqui para a nossa reunião de oração. Vamos orar, falar com Deus? Senhor, nós te adoramos, te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos dá, por mais essa oportunidade que temos de estarmos na tua presença. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Receba também, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. E nós te pedimos, fale conosco. Se o Senhor não falar, em vão será, ó Deus, estarmos aqui reunidos. Porque o centro desta reunião é o Senhor. O Senhor é a pessoa mais importante aqui. Então, que o Senhor possa estar falando profundamente o coração de cada criança. Dê interesse pelas tuas coisas, pela tua palavra, pela tua presença. Dê a cada criança, ó Deus, a oportunidade de estar tendo uma vida de oração. Que o Senhor esteja cuidando das famílias, esteja cuidando de todos nós. Muito obrigado por esse privilégio que nos dá de estarmos aqui reunidos em teu nome. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. E hoje, antes da gente passar para os nossos pedidos de oração, eu quero compartilhar então com vocês. O nosso texto hoje está em Mateus 14, uma história bem conhecida, mas que eu gosto muito dela porque ela tem muitas coisas que nós precisamos relembrar. Mateus 14, do 22 ao 33. A Bíblia diz assim então: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Por que eu estou falando disso para você hoje? Porque hoje nós estamos passando por tantos problemas, tantas situações, tantas pessoas morrendo, né, pela pandemia, com o coronavírus, tantas pessoas atemorizadas, com medo. Muitas vezes nós vemos aqui essa história dos discípulos com Jesus, mas muitas vezes nós estamos aqui da mesma forma, apavorados, né? E às vezes alguma coisa acontece e nós ficamos apavorados com isso, temerosos, clamando, pedindo a Deus para que venha em nosso socorro. E nós vamos considerar algumas coisas aqui desse texto que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Primeira coisa que nós vemos aqui, que Jesus começa o texto no versículo 22, Mateus 14, 22, começa mostrando que Jesus estava com a multidão. Jesus estava ali com uma multidão, mas logo ele despede a multidão e a Bíblia diz que ele então subiu ao monte a fim de orar sozinho. E a Bíblia diz: lá estava ele só. Quantas vezes você tem passado só, você e Deus? Jesus sabia da importância da oração. Jesus sabia que isso ia trazer vida para ele, que isso ia trazer força para ele. E aí ele despede a multidão e ele sobe no monte para orar, para buscar um momento com Deus, porque ele sabia que dali era que vinha a sua força. Então, primeira lição que nós tiramos desse texto é que nós precisamos tirar um momento só, nós e Deus, só nós e Deus. Nós precisamos de recarregar, é como se fosse recarregar a sua bateria. Quando o seu celular acaba a bateria, você não vai lá, põe no carregador e põe na tomada? Deus é a nossa tomada, Ele é que recarrega todas as nossas baterias, toda a nossa força. Em segundo lugar, nós vemos aqui no verso 24 que o vento era contrário. Quantas situações eu e você
temos vivido, quantas situações difíceis nós temos enfrentado. Quantas vezes o vento na nossa vida, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa igreja, no nosso país tem sido o contrário. Quantas notícias más nós temos recebido. Nós temos ligado a televisão, visto na internet, lido nos jornais. As notícias são más, não são coisas boas que nós temos para ver. O vento é contrário, mas algo tremendo acontece. Os discípulos estavam ali, o vento contrário, a tempestade, mas Jesus chega. E a Bíblia diz que eles gritaram de medo, porque eles não sabiam quem era Jesus. Mas Jesus imediatamente diz para eles: tem de bom ânimo, sou eu, acalma. Quantas vezes você precisa trazer à sua memória aquilo que dá esperança? E uma das coisas que nos traz esperança e que muda a nossa história é termos a certeza que Deus, o eu sou, está conosco. A presença dele vai fazer toda a diferença na sua vida, no fechamento da sua história. E aí os discípulos alegraram porque reconheceram quem era Jesus. E aí a Bíblia diz que Pedro, que era o mais pra frente, disse: és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro, mais do que depressa, pisou sobre as águas, começou a caminhar e foi ter Jesus. Foi ter com Jesus. Só que ele começou a reparar no vento. Ele reparou na força do vento. Quantas vezes eu e você temos parado tudo que nós estamos fazendo para reparar na força do vento, na força dos nossos problemas, na força da enfermidade, na força dos vírus, na força de tudo que tem acontecido. E esquecemos de olhar para Jesus. E todas as vezes que nós paramos para reparar a força do vento, a força do problema, a força da tristeza, nós temos medo. Porque os nossos olhos não estão em Cristo Jesus, mas estão nas circunstâncias. Então é isso que eu quero te mostrar. E aí a Bíblia diz que quando ele reparou na força do vento, ele teve medo e ele começou a afundar. Isso que acontece quando nós reparamos nos problemas, nas situações, nós colocamos os nossos olhos na vacina, naquilo que nós não temos, naquilo que pode ser, naquilo que nem aconteceu e nós já estamos sofrendo. Vem o medo e logo nós começamos a afundar, como Pedro fez. Mas imediatamente ele gritou: salva-me, Senhor! E é isso que nós queremos fazer nesta hora. Nós queremos gritar: salva-nos, Senhor! Salva-nos! E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão, tomou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E é o que Jesus está falando para mim e para você hoje. Por que você está duvidando? Por que você está com medo desse coronavírus? Por que você está com medo porque o seu pai não tem trabalho? Por que você está com medo porque a sua avó está doente? Não tenha medos. Não tenha medo, não sofra. Por que você está duvidando? É isso que Jesus está dizendo. E a Bíblia diz que ambos subiram no barco e cessou o vento. Quando Jesus está com você no seu barco, o vento cessa, a dificuldade cessa, vem a solução, vem a resposta, vem a cura, vem a presença do Senhor é que faz toda a diferença. Ele traz o renovo para as nossas almas, ele traz a esperança, ele traz a alegria, ele traz paz aonde não tem. E a Bíblia diz que todos que estavam no barco o adoraram. Você tem adorado a Deus? Senhor, muito obrigado, eu te adoro por esse coronavírus. Senhor, eu te adoro por esse problema que nós estamos enfrentando aqui em casa. Senhor, eu te adoro porque hoje eu estou doente. Você tem adorado ao Senhor? E a Bíblia diz que eles falaram verdadeiramente: és filho de Deus. E eu convido a você a fazer a mesma coisa. A clamar ao Senhor e a proclamar que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se ele estiver no seu barco, tudo vai muito bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Pode vir as tempestades, os ventos bravios, mas a presença dele faz toda a diferença. Vamos cantar um cântico que diz isso? A oração me faz forte como Jesus? Posso passar por problemas, por dificuldades, mas se Jesus estiver comigo, tudo é diferente. Vamos cantar isso. Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé
é provada. E parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e orar em todo tempo. Posso passar por momentos difíceis, onde minha fé é provada, e parecer que não vou suportar, parecer que não vou suportar, mas o Senhor me ensinou vigiar e orar. Eu vou orar e buscar a tua presença, Senhor. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. Jesus está conosco. Eu vou orar e buscar tua presença, que me faz forte, me faz vencedor. Eu posso confiar, pois o meu Deus comigo está. A oração me faz forte como Jesus. Aleluia! A oração me faz forte como Jesus. É isso que eu e você precisamos fazer. Ter uma vida de oração, porque eu sou está conosco. Jesus, o eu sou, está presente na minha vida e na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado, porque a tua presença faz toda a diferença. A sua presença aqui com os discípulos fez toda a diferença. E não é diferente na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver no nosso barco, pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, pode vir a dor, o choro, mas a tua presença muda a circunstância. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor existe. Obrigado porque o Senhor é a razão da nossa alegria. Obrigado porque o Senhor é a nossa única esperança. Nós te agradecemos. Trabalha no coração de cada família agora, de cada criança, Senhor. Eu não sei o que eles necessitam, tu sabes. Vá de encontro a cada necessidade, trazendo resposta e trazendo principalmente a sua presença em cada lar. Porque nós sabemos que aonde o Senhor está, a paz chega, a alegria entra, a felicidade acomoda. Nós te agradecemos por isso, pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Aguardo vocês, então, na Escola Dominical, a partir das 9h30 com as crianças de 0 a 2, 10 horas com as crianças de 3 a 9 anos, até 8, né? Até 8 anos. E a partir das 10h40, as crianças de 9 a 13. Espero vocês. Até domingo.